E, gente, a folga de Renato Portaluppi. O Grêmio vai com time de garotos para Erechim, inclusive com Alexandre Mendes no comando, o auxiliar técnico do professor. E aí? O Grêmio acerta, o Grêmio erra, Renato Portaluppi vai curtir uma praia no Rio de Janeiro, qual que vai ser? Vamos falar sobre a folga de Renato Portaluppi e a mudança de planejamento do Grêmio para esse jogo em Erechim, depois da vinheta. Bom, gente, o auxiliar técnico Alexandre Mendes terá a responsabilidade de dirigir a equipe do Grêmio no estádio Colosso da Lagoa entre Ipiranga ou contra o Ipiranga nesta próxima quarta-feira. Sendo assim, o tricolor terá uma equipe formada por reservas e garotos do sub-20. Enquanto isso, Renato ficará em Porto Alegre trabalhando com o time principal. Sim, não tem Rio de Janeiro, não tem mimimi, não tem viagem. Não, Renato fica em Porto Alegre, não vai ter praia, não vai ter carnaval. Inclusive o Renato não teve e não terá carnaval neste ano. Renato trabalhando muito. Não dá pra reclamar, o professor tá trabalhando de fato e bastante. Só que o Grêmio pra Erechim vai mandar um grupo de garotos sub-20 com reservas. Renato ficará trabalhando com o Diego Costa, com o Duqueiroz, com o Carbadio, com o Cristaldo, com o PP, com o Marquezin, talvez com o Kaique. Eu acho que joga o Gabriel Grando lá em Erechim. E aí ele vai compor trabalhos em campo reduzido, porque o grupo do Grêmio já não é muito grande. Aí tu tem que dispor pelo menos 17, 18 jogadores para Erechim. Tu teria que ficar com pelo menos 20 jogadores aqui para fazer um campo reduzido. E ainda faltaria gente. Então acho que o Grêmio acerta. Ah, mas o Grêmio tá correndo o risco de perder o primeiro lugar. Beleza. Mas tem que dar um descanso para os titulares também. E o Renato não estando no Rio, estando em Porto Alegre trabalhando, é ok. Se ele fosse com time reserva para Erechim e nem ele fosse, e ele fosse pro Rio de Janeiro de folga, e o grupo profissional também ganhasse folga, o grupo principal no caso, aí nós ia sentar o pau, nós ia sentar a lenha, e bastante. Mas ele vai ficar em Porto Alegre, trabalhando com o Diego Costa, trabalhando com o Duqueiroz, tentando formar a equipe que já vai pro Grenal. Porque o Duqueiroz vai jogar o Clássico Grenal, o Diego Costa vai jogar o Clássico Grenal, e depois do jogo contra o Ipiranga, o Grêmio só tem mais um jogo, e aí depois é o Clássico Grenal, que pode definir o primeiro colocado. Hoje as duas equipes estão empatadas em pontos, e então o Grêmio vai de garotos para Erechim. Garotos como o Ronald, que volta a trabalhar amanhã e vai viajar muito provavelmente. O Grêmio viaja amanhã à tarde para Erechim. O Grêmio deve ter Gabriel Grando lá em Erechim. O Grêmio deve ter o Galdino como titular, muito provavelmente. O Grêmio vai ter o André Henrique como titular lá, uma vez que o Jardiel ainda não renovou e vai perder essa chancezinha de ir para Erechim, não vai viajar. O Grêmio vai ter também os dois garotos da base lá em Erechim, o Rubens e também o Gustavo Nunes como titulares. O Grêmio vai ter o Wesley Costa na esquerda, na direita muito provavelmente o Grêmio deve improvisar o Rodrigues, o nosso querido Gustavo Martins, porque a zaga deve ser de Eli e Bruno Vini. Então o Grêmio vai com garotos e reservas para tentar pelo menos um empate lá em Erechim, para não distanciar tanto do Internacional, que deve vencer novamente porque vai com titulares no próximo jogo. Então o Grêmio vai sem Renato, com garotos, com reservas para Erechim,
para tentar, quem sabe, a vitória contra o Ipiranga, que nesta temporada não é o mesmo Ipiranga da última temporada, longe, tá brigando para não cair, não joga bem, mas quem não joga bem também é o Grêmio com os titulares, imagine com esses reservas. É um Grêmio reforçado do Ronald, é um Grêmio que vai ter o Gustavo Nunes, é o Grêmio que talvez tenha o André Henrique como titular desde o início, é um Grêmio que vai ter Bruno Vini e Rodrigo Eli, é um Grêmio que terá o Grando como titular, é um Grêmio que terá o Gustavo Martins improvisado pela direita. É um Grêmio bastante diferente que vai para Erechim. Sem folga para Renato Portaluppi, mudou o planejamento, mas o técnico fica em Porto Alegre trabalhando. E aí a gente tem que aplaudir, porque o Grêmio não pode perder o Clássico Grenal. O Grêmio tem que pelo menos empatar contra o Inter no Beira-Rio para tentar conseguir a primeira posição. Aí lá na fase aguda, talvez o Grêmio escape de pegar o Juventude, o Inter pega o Juventude, e aí tá tudo certo. E aí quem sabe o Juventude já tira o Inter antes da final mesmo, e tá tudo legal. Se o Grêmio perder pro Juventude, aí não vai ser um bicho de sete cabeças, pior é perder o título pro Internacional. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!